Estamos aqui nesse episódio, nós duas, depois de termos vivido uma emoção recente, né, Jussi? 2 semanas já tem? 2 semanas. 2 semanas. Eu tive a felicidade de ter sido convidada pela Jussi Freitas para fazer uma palestra e promover uma experiência para as participantes de um workshop que ela organizou, né? Com o Meia Weekend, ela vai contar para vocês mais detalhadamente, onde ela reuniu mais de 40 confeiteiras do Brasil. Eu me conectei com mulheres do Rio Grande do Sul, lá do Nordeste, de Palmas, né, Brasília, Rio de Janeiro, enfim. Brasil estava representado aqui em Vitória, num evento aonde o objetivo foi você gerar mais conexão nessa família de confeiteiras que você tem formado, né, desde a pandemia, se não me engano, você me falou que foi quando você mergulhou aí, né, forte nessa área de mentoria, e tem mais de 1.000 mulheres que fazem parte, e assim, fiquei lisonjeada de ter sido convidada por você, e fiquei mais feliz ainda pelo resultado que as meninas nos feedbacks deram dessa experiência. Então, com vocês, Jussi Freitas, ela vai se apresentar. Ela hoje, né, é uma referência nessa área, né, de mentoria, além de ser uma confeiteira de biscoitos especiais, é isso, Jussi? Ou Nossa, eu é fazia mais de do um que isso? tudo. De tudo, né? É. Mas eu descobri hoje, né, que ela vem de um segmento que tem conexão com uma área minha, né, de logística. E ela trabalhou muitos anos com comércio exterior, né, comércio internacional. E ela vai contando para vocês um pouco da história, e a gente depois vai contar muito sobre este evento maravilhoso. Eu trouxe até o convite, que esse aqui eu não dou, não vendo, não empresto. Eu vou te dizer que foi o convite mais lindo que eu já recebi em toda a minha vida, e eu fiquei tão Que coisa encantada. boa saber disso. Eu fiquei tão encantada, assim, com a inovação, com a delicadeza, com, assim, ai, apaixonei. Parecia um convite de casamento. É aquela velha história. Se eu quero que as minhas alunas proporcionem experiências para os clientes delas, como que eu posso fazer diferente? Verdade. E você conseguiu, né? Eu trouxe também aqui o copo que eu ganhei. Eu não trouxe tudo, que tinha uma sacolinha e tal. Eu falei assim, não, eu vou levar o convite e o copo. Mas, Jussi, bem-vinda ao nosso podcast, A Coragem de Ser, onde a gente sempre recebe mulheres corajosas, potentes, que inspiram, que transformam a vida delas e a vida de outras mulheres. Então, tenho uma felicidade muito grande de te receber hoje no nosso episódio. E eu fico lisonjeada de estar aqui, porque esse nome, quando você me mostrou, eu falei, nossa senhora, isso daí é muito poderoso. E eu acho que é um dos pilares que eu coloco dentro que eu coloco para as minhas alunas, que negócio é muito mais do que isso, ele vem muito mais de dentro do que as coisas de fora. Se você não fortalece primeiro aqui, tanto quem é que o C de colmeia é confiança. E colmeia tem um acróstico, né? Onde É um tem acróstico. cada letrinha tem um significado forte, né? Exatamente. E o C é o primeiro, que é a confiança, perfeito. Exatamente. Confiança em Exatamente. si, em primeiro lugar, né? Total. Que o Aham. resto, o resto a gente conquista. Se esse falhar, já era. E como é que foi essa trajetória, né? Você estava me falando que em 2011, né, você começou dentro deste segmento, mas conta para as meninas um pouco como é que você chegou até hoje, né, neste lugar, né? E assim, além do evento que me causou muito impacto, é a maneira como cada uma daquelas mulheres olha e se inspira em você. Tem, né, em você, e elas falam: olha, ela é brava, mas eu amo. Ela briga comigo, mas eu amo, porque eu sei que exatamente que ela fala aquilo que eu preciso ouvir. E não só as mulheres, mas eu acho que você tem maridos fãs também, né? Os Ai, eles me maridos. adoram, porque eu Pois é. devolvo a confeiteira para dentro de casa. Que elas estão ali só de corpo, entendeu? De corpo presente. E, né? Então Mas tem muito isso. fala pro pessoal, como é que foi essa sua história aqui? Eu sei que é uma história de luta, uma história linda, uma história realmente, né, muito corajosa. Bom, eu acho que para começar, é o que eu falo assim, primeira coisa, o ensinar. Tudo que eu já fiz na minha vida, eu acabei ensinando. Então eu já toquei piano desde os 6 anos de idade. Meu primeiro trabalho oficial como empreendedora
foi tocar piano. Eu já... Inglês também, dava aula de inglês. Não, na verdade, meu primeiro empreendimento foi traduzindo cartas para prostitutas no balcão do meu pai, porque ele tinha comércio, né, uma distribuidora de revista, então elas iam lá comprar. Então, cidade do interior, gente, naquela época que não tinha internet, nada, as moças queriam se comunicar com os moços de fora, e não tinham. Meu pai vendia um envelope, eu já vendia a tradução com o envelope, vendia um combo ali. Eles só não sabiam disso. Então, esse daí foi um empreendimento meu, usando o inglês, dava aula particular. E aos 14 anos eu comecei realmente a dar aula de piano. Mas o comércio exterior sempre tive aquela coisa do olhar para fora. Tanto é que, por isso, o inglês e tudo mais, e minhas pesquisas. E em Joinville, eu morava do lado de Joinville, abriu o curso de comércio exterior, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Na época era segundo grau, né? Então eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então eu sou da segunda turma de comércio exterior de Santa Catarina. Então, que é uma das mais antigas, inclusive, no Brasil. Sou jurássica, tá, gente? Então, assim, e aquilo ali realmente era uma paixão. Vivi aquilo, continuei dando aula de piano, até chegou um momento, não, tem que fazer estágio para a faculdade. Ali eu entrei dentro do comércio exterior e não parei mais. Então, foram mais de 20 anos nessa atividade. E o cozinhar e os doces sempre foram algo que me trouxe muito prazer. Eu cozinho desde muito menina. A minha primeiro contato com doce, eu tinha 5 anos de idade. Eu me lembro até hoje de eu acordar num domingo, colocar um banquinho perto da pia e fui quebrar um ovo num pires. Aí eu vi, "Putz, não vai dar muito certo." E eu fui até o quarto da minha mãe chamar minha mãe dizendo que eu precisava de ajuda para fazer um pudim. Gente, eu não tinha nem tamanho para alcançar a pia. Então, assim, sempre gostei. E por isso, a minha profissão do comércio exterior me propiciava sempre viajar muito a São Paulo. Então, o que eu fazia? Às vezes tinha uma reunião aqui, uma reunião ali, um gap de horário. Eu ia atrás das chefes que eu gostava muito, que eu acompanhava, era época de blog e tudo mais. Eu fazia cursos particulares com elas. Para mim, para o meu prazer. E lógico, vindo filho, aí você começa a dar uma pirada, né? Você vai começando a dar uma pirada, você quer fazer festa. E eu comecei a querer aprender coisas que aqui no Espírito Santo eu não conseguia comprar. Você já tinha vindo para cá, então, nessa época? Sim, eu vim para cá em 97, a trabalho, por conta de trabalho, e no caso, meu ex-marido também era daqui. E aqui o comércio exterior em 97 estava explodindo. E aquela história, como é que é a história do quem tem o olho em terra de cego, é rei? Quem No tem meu um olho em caso, terra de cego é aqui rei. não tinha formação superior em comércio exterior. Sim. Então, ou seja, eu já chego aqui formada, Uhum. falando inglês, falando espanhol. Então, ou seja, eu era uma profissional muito completa para um mercado que estava borbulhando e ainda precisando de gente com capacitação. Eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Entendeu? Assim, eu vim só para entregar, né, o meu ex-marido, que ele morava no sul, e ele veio embora. Devolver para a Eu terra. só vim devolver para a terra e conhecer, né? Porque naquela época, gente, não tinha internet, tinha nada, você não tinha namoro à distância, não rolava, né? Então, tipo assim, era uma coisa assim. E eu vi que aqui tinha uma oportunidade. Na época, a minha sogra, ela falou, não, eu vou viajar, fica aqui um mês, porque na época eu estava de mudança para Curitiba. Então, eu ia me mudar. Ela falou, não, fica um mês aqui na minha casa, que você me ajuda com a funcionária, com o filho que era mais novo, e quem sabe você você arruma uma oportunidade que eu resolvi ficar. E eu falei, não voltou à toa, né? Comecei a colocar currículo ali. Em 2 semanas, eu já tive 4 propostas de trabalho. E felizmente eu tenho certeza que eu escolhi a melhor de todas, que foi uma escola, que foi o maior despachante aduaneiro na época que tinha no Espírito Santo. Eu fui muito feliz nessa escolha, profissionais incríveis que eu mantenho relações até hoje, que me ensinaram tudo o que eu poderia imaginar nessa área. E realmente ali eu consegui realmente uma carreira estabelecida dentro do comércio exterior, né? E com projeção fora e tudo mais, e referência. Tanto é que eu dei consultoria no Senac, no próprio Sebrae, nessa parte de comércio exterior. Fui professora depois de legislação aduaneira pela FAESA. Pois é, nós somos colegas e não nos conhecemos nessa época, né? Exatamente. E nessa história toda, rolava ali
a questão do meu hobby, que era cozinhar e fazer doces. Então, o comércio exterior, para quem é dessa área, sabe que é muito louco a coisa. Assim, eu era daquele tipo assim, às vezes, meia-noite a gente acabava um trabalho, a equipe, todo mundo cansado, não tinha onde comer. Eu falei, vamos lá para casa. Eu cozinhava. Para no outro dia a gente estar 7 horas no escritório de novo, aquela loucura. Né? Então, era gostar mesmo, era um prazer. E aí eu ia conciliando com essas outras coisas no paralelo. E com as crianças também. Então, e comecei um blog, olha louca. Escrevi um blog também das coisas, das comidas que eu fazia em casa. E ali nasceu o Cuca na Cozinha, que era o Cuca, meu apelido, que meu pai me chamava de Cuca desde pequeno. E cuca é um pão, né, É um maravilhoso do pão, sul, é um né? pão, é inteligência. Eu falei assim, É, dá para fazer uma brincadeira dá. boa aí. E despretensiosamente, ali eu já tinha o Miguel, então eu comecei a me aprofundar nos doces, porque nossa, eu amo fazer uma festa. De aniversários, do aniversário Nossa, deles devia ser uma delícia. não, era uma coisa de louco, era uma coisa de Era um louco. evento, né? Não, o aniversário de 1 ano de Miguel tinha 170 pessoas, gente, insanidade. Mas eu gostava daquilo. E a partir dali, eu comecei a me dedicar mais. Então, no aniversário da Maria, eu já fiz muita coisa para o aniversário da Maria. E nisso, as pessoas, os amigos, ai, não, Ju, se faz para mim. Eu comecei a falar, cara, eu vou vender esse troço, não vou. Aí eu comecei a vender essas coisas, especialmente os biscoitos decorados que você mencionou, que aqui no Espírito Santo não tinha. E no Brasil era difícil. Pela minha facilidade de conhecer, de saber inglês, eu pesquisava em blogs americanos, ingleses. Uhum. Então, assim, eu comecei aquele troço meio que tateando ali. Mais tarde, depois, eu me aprimorei e tal, e acabei virando referência. Então, por isso que muita gente me associa muito aos biscoitos. Porque é aquela coisa, eu comecei quando era tudo mato, né? Uhum. Ou seja, mas era tudo hobby, tudo hobby, tudo hobby. E em 2012, em setembro, eu iniciei um processo de divórcio. Nesse mesmo 2012 ali foi o fim do Fundap, um benefício que tinha no Espírito Santo, que favorecia, né, as importações, ou seja, foi uma quebradeira geral no estado. E eu me vi ali, sozinha, 2 crianças, quebrada. E é o que eu falo, no dia 3 de janeiro de 2013, quando eu comecei o meu Instagram, eu comecei esse Instagram com um único objetivo: R$ 300 para fazer um mercado. Essa foi a minha motivação para começar a empreender na confeitaria. Porque eu não tinha mais rede de apoio, não tinha dinheiro para pagar nada, não tinha nada, ninguém me dava emprego por conta de alta qualificação. As pessoas, não, Júcia, a gente não tem como ficar contigo, entendeu? Por quê? Porque todos os cargos de gerência e tudo mais, todo mundo foi demitido na época, ficou só com o básico, né? Então, ou seja, não tinha emprego. E 2 crianças pequenas, você faz o quê? Então, eu tinha que trabalhar dentro de casa. E eu falei, confeita, eu vou começar a fazer esse negócio aqui até a hora de eu me recolocar no mercado. Só que a coisa foi engrenando, a coisa foi engrenando. E é aquela coisa, era a minha tábua de salvação. Na época, Liana, eu pensei o seguinte, falei, cara, até o final do ano, 2013, eu quero ser referência nesse negócio. Por quê? Porque eu estava fazendo coisas que as outras aqui da cidade eu nem me sentia à vontade de fazer. As coisas que eu era amiga delas, que eu era cliente delas, né? Uhum. Como Regina, tal, que era minha referência. Eu falei, não. Então eu estava indo, eu falei, quero ser referência nessas coisinhas diferentes que eu estou fazendo aqui. Mas eu fui trabalhando igual uma doida, uma doente, assim, né? Desesperada. Eu acordava, tipo assim, lógico que isso teve um preço mais tarde, mas, por exemplo, eu acordava quarta-feira e dormia no sábado. Era uma loucura. Para atender todas as Tudo, encomendas. botar dinheiro e virar essa referência, entrar na mente das pessoas. Em julho daquele ano, eu já era essa referência. Então, você tinha uma meta bem clara ali, por necessidade e também por, né, ali acreditar no seu E eu acho potencial. que toda essa minha bagagem do mundo corporativo, a minha formação acadêmica, que também, né, englobou ali um MBA em gestão empresarial e tudo mais, eu Uhum. acho que isso também me deu muita base de clareza do que eu queria fazer. Por exemplo, eu comecei um negócio já com muito claro para qual era o público que eu queria vender.
Então, me posicionar para esse público. Então, eu tinha clareza disso. Isso lá nos idos de 2013. Sua experiência de gestão, sua experiência corporativa, Tudo. toda a formação Inclusive de enxergar o Instagram como essa porta de entrada, porque na época não era todo mundo que tinha Instagram. Não, você deve ter sido pioneira nessa. Porque naquela época, o que acontecia? Olha o meu pensamento. Falei assim, gente, eu tenho que chegar nas pessoas com alto poder aquisitivo, Sim. porque o meu produto, ele tinha um valor agregado alto. Então, não dava para pegar pé de chinelo igual eu tava, né? Então, assim, na época o Instagram era só para quem tinha iPhone. iPhone sempre foi mais alto. Eu falei, eu não posso ficar aqui no Facebook. Eu tenho que ir para essa rede aqui. E isso me ajudou muito, porque naquela época a entrega do Instagram era absurda. E você usava determinadas hashtags e as maiores blogueiras da época, né, que existia de festa e tudo mais, elas estavam no Instagram. Então, por exemplo, assim, o meu trabalho começou a difundir nacionalmente, especialmente os biscoitos. Então, por exemplo, Andréia Guimarães, para quem não conhece, tá aí no TikTok, a festas da Rafinha Justus, né? Que ela fez agora, que ela fez sempre, né? Ela sempre fez todas as festas, desde pequena, grandes festas como da Sasha e tudo mais. Então, a própria Andréia repostava minhas coisas. Entendeu? Então, a gente tinha essa facilidade de ser visto. Então, com isso, em 2014, eu já estava dando aula fora do estado do Espírito Santo. Eu dava aula em São Paulo, dava aula no Rio, eu dava aula em Porto Alegre. Então, assim, é o que eu falo, acabou que o Instagram ele me abriu uma porta para fora do estado. E essa sua coragem é bem interessante, né? Para você, você não tem. É lógico que a apreensão cada um de nós tem, mas você não tinha outra, né, outra questão a não ser ir para ser a melhor, né? E foi se Diana, tornando essa referência que você é hoje. Então, assim, a sua ação inovadora lá. Eu sei que houve também essa mesma ação na época da pandemia, né? Você também foi pioneira dentro, né, dos produtos digitais, lançar, né, ali curso onde teve muita gente como eu que só acabou fazendo alguma coisa por causa da pandemia. Você já estava se preparando, então para você foi. meu primeiro curso é de 2015. Pois é, era uma coisa natural, já estava, né? Já estava em. Não esperou a necessidade dessa circunstância para estar preparada para fazer essa virada de chave, né? Para o Mas na digital. verdade, assim, quem vê pensa assim, ai, não teve medo, não teve nada. Nossa, síndrome do impostor bate na porta o tempo todo. Tanto é que, à medida que eu fui dando aula para essas mulheres, a parte, eu dava aula de biscoito decorado e na época da Páscoa a parte de chocolateria. Né? Então, assim, eu via muita necessidade da trava delas, elas desenvolviam as receitas absurdamente, mas a trava delas estava em vender, em fazer o que eu fiz, porque eu não era a melhor confeiteira. Eu nunca fui a melhor do biscoito. Eu nunca fui a melhor. Mas eu me posicionava melhor, eu vendia melhor, eu me colocava. Entendeu? Então, assim, então isso acontecia. Sim. E o que acontece é justamente isso. Aí, mas por conta daquela história de ter quebrado um negócio lá atrás, tudo, eu me sentia meio impostora, assim, tipo, como que eu vou falar? E uma pessoa chegou a falar para mim, como que você vai falar de empreendedorismo para mulheres se você já veio de um negócio quebrado? Então, isso me botou para baixo muito tempo. Até que um dia, aí uma outra pessoa abençoada chegou e falou assim, mulher, você é louca? A tua vida que aconteceu isso foi num outro negócio, numa outra circunstância, só que você está há 10 anos criando teus filhos, sobrevivendo desse ramo. Como que você não pode falar sobre Como isso? você não é bem-sucedida, né? Exatamente. Então, a gente, às vezes, a gente nem enxerga o que os outros veem com muito claro, né? E é o que eu falo para as minhas alunas. Muitas vezes a gente se vê como dentro de uma garrafa, a gente não consegue olhar o rótulo. Tem que vir alguém de fora e dizer, olha só, não é bem assim. O que eu tô vendo é outra coisa. E assim, eu que trabalho com empreendedorismo tem muito tempo e tenho relações, né, de consultoria, às vezes de instrutoria, às vezes de amizade mesmo com muitos empreendedores que viveram em Empretec.
A maior parte dos empreendedores de sucesso, eles já viveram uma situação de um resultado indesejado em algum projeto de negócio. Ou seja, a maior parte já quebrou, né. Em média, fala-se que 3 vezes um empreendedor de sucesso quebra. Então, assim, na realidade, assim, quando você vê, né, uma circunstância onde você não ficou feliz com o resultado, mas que você vê como uma oportunidade de aprender alguma coisa, né, "Ó, já sei o que não devo fazer", né, e não é, o empreendedor que quebra, é o negócio que quebra. O empreendedor tendo dentro dele essa vontade de fazer transformações e né, fazer alguma coisa para o resultado vir, ele encontra maneiras de, né, onde os outros veem problema, o empreendedor vai vendo oportunidades e vai se colocando. Mas eu acho que essa ousadia, essa coragem de se colocar, né, de ofertar, isso realmente é um ponto que você deve contribuir demais para essas suas meninas, né, que fazem parte da sua rede, porque realmente em vários outros segmentos também, um ponto de trabalho de muitas empreendedoras, que é essa questão da negociação, essa questão do olhar olho no olho e perceber que o que ela entrega, o que ela vai ali ofertar tem valor, né, e quem tem que primeiro atribuir o valor é ela mesma, né. Exatamente. É o pilar da confiança. Se não começar com você, minha filha, ninguém acredita em você. Então você deixou de lado a fala daquele que dizia que você, né, não era uma boa referência e olhou, ouviu, ainda bem, né, essa outra fala e abordagem, e aí aumentou aí o gás e foi cada vez mais subindo, né, porque Eu comecei a fazer eventos aqui em Vitória, voluntários, eu não cobrava. Eu aham. chamando confeiteiras, teve 2, Jéssica inclusive participou. Então, eu assim, 2 eventos focados justamente onde não se falava em receita. Isso era inovador nessa época. Nós estamos falando ali em 2018, 2019. Uhum. Por quê? Uma confeiteira, uma professora de confeitaria, só ensina receita? E eu vi essa necessidade. Não, vem aqui, eu vou te ensinar a usar o Instagram, eu vou te ensinar a precificar teu produto, eu vou te ensinar a vender o seu produto. Então, eu comecei a fazer esse movimento de forma até voluntária. E, e aquela coisa assim, que é importante a gente considerar. Essa transição minha lá atrás, em 2012 para 2013, eu já tinha 40 anos. E o trabalho da confeiteira é um trabalho braçal. Uhum. Então eu via que era uma coisa que eu pensava para mim, daqui a 10 anos eu não vou ter mais força para fazer o que eu faço hoje. E isso é uma coisa que a maioria das confeiteiras esquece. A Sim. gente tem prazo de validade, porque é um trabalho cansativo, é um trabalho de força, exaustivo. Então, por isso você tem que desenvolver um negócio para chegar um momento onde você passa a bola e você só é a gestora. Sim. Então, eu tinha essa visão, isso tem que acabar. Então, assim, eu sempre tive uma questão de pensar no futuro, Liana. Uhum. Não que o meu futuro dê muito certo, sempre dá umas desbarrancamento no caminho, Natural para a vida de todo mundo. mas eu tinha muita clareza que eu não poderia continuar fazendo os doces eternamente. Então, o que que eu pensei ali naquele meu decorrer lá no início de 2000, ó, veja bem, 2018, no início eu falei, que na época eu fazia todos os doces para uma festa infantil, com exceção do bolo. Mas eu dava aula, Brasil afora, dos biscoitos e os chocolates na época de Natal. Então, eu pensei o seguinte: final de 2018, eu encerro minha carreira só de doce. Continuo 2019 com os biscoitos. Você vê, tudo em longo prazo, não é assim de uma hora Tudo para outra. planejado, gente, Então, que em maravilha. 2019, eu fico só com os biscoitos, as encomendas dos biscoitos, e aumento a proporção de oferta de aula, porque as encomendas dos biscoitos me mantinha nativa, em evidência, para que as pessoas vissem que eu produzia, que eu fazia, né? Então, assim, e a minha trava naquele momento era me colocar na rede social, que eu sabia que eu ia ter que dar a cara. Né, que eu queria ter um projeto de, né, digital. Uhum. E é o que eu falo, quando eu falei lá atrás que a vida me cobrou
essa insanidade do que eu fazia e tudo mais, nesse processo todo, para você ter uma ideia, eu engordei 44 quilos. Então, eu fiquei completamente desfigurada, doente. Então, eu tive que passar por um processo mesmo que para emagrecer, para cuidar da minha saúde. E isso tudo, com todas essas dores e tudo mais, quem sabe passa quebrada, separação, sem rede de apoio e tudo mais, você se sente o cocô do cavalo do bandido. Então, assim, nesse período eu sabia que eu precisava fazer uma coisa, mas a minha autoestima era zero. E eu sei que muitas mulheres passam por isso. Cara, eu vou colocar minha cara ali, eu vou ver minha ruga, eu vou ver... E na época ainda teve uma abençoada, conhecida minha, eu sei que ela falou isso para me ajudar. Mas ela falou assim, na época no Instagram não tinha nem filtro, pra vocês terem Aham. uma ideia. Eu sou dessa época, vocês nem sabem o que é isso. Eu sou da época que o Instagram não tinha filtro. E a primeira vez que eu me coloquei assim, fiz um vídeo. Ela me chamou a atenção dela, amiga, você precisa urgente de um botox. Porque você tem ruga aqui, você tá com olheira, você tá com uma cara de cansada. Então, eu que já vinha com uma autoestima lá no pé, aquilo me Foi um travou, papá de cal. me bloqueou mais ainda, porque Aham. cada vez que eu me colocava num vídeo aí que eu via mais marca, eu via mais olheira. Então, assim, isso me travou também. Mas eu cheguei no momento, cara, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. E aí foi quando eu, para 2019, que aí já era a transição, que eu já tinha parado as festas, isso tudo na minha cabeça, que eu não anunciava para ninguém, só fazia. E só os biscoitos eu falei, eu tenho que aprender a dominar essa história do Instagram. Foi quando eu me decidi que eu faria uma live por semana. Em 2019, eu fiz 52 lives. Veja bem, olha a data, 2019. Uhum. Eu, Antes da pandemia. um ano antes da pandemia. Eu fiz 52 lives. Comecei lá com uma pessoa, duas pessoas na live. Um era o celular do meu filho ligado e outro tinha uma amiga que era o horário do banho dos filhos dela. Ela falou: não tem problema, não. Eu ligo aqui enquanto que eu dou banho neles e fica lá parecendo ter mais uma pessoa. Foi assim que eu comecei. Então não tinha ninguém, eu falava para ninguém. Só que aí vai aumentando, foi indo, e eu sempre trazendo essa vertente do empreendedorismo. Então, ali eu fui crescendo, pequenininho, pequenininho, pequenininho. Em 2020 era meu plano máximo. Falei, não, esse ano agora acabou, Vou encomenda de arrebentar. biscoito, só vou dar aula, vai ser o meu caminho. Iniciei o ano chamando um amigo meu para dar aula aqui, ele vencedor do Bake Off Brasil. A gente arrebentou dando aula, fechamos um monte de turma em São Paulo, tal. Eu falei, cara, que ano maravilhoso. Chegou em março, todo mundo sabe a rasteira que foi. Foi só devolvendo dinheiro para as mulheres que estavam vendidas lá em São Paulo. Eu falei, meu Deus do céu. Por Deus, em março eu não tinha dinheiro para pagar meu aluguel. Mas você vê aí o empreendedorismo dentro de casa. É. Sabe como que eu paguei o meu aluguel em março? Com o dinheiro que o meu filho vendia cookies na escola. Que ele tinha um caixa dele. Guardava ali. Sim, ele vendia 2 pau todo mês de cookie na escola, amiga. Gente. Entendeu? Então, aí eu falei, Miguel, vamos ter que voltar a fazer bolo aqui em casa e vender aqui para dentro do condomínio é para pagar as contas. E ali eu retomei, eu me senti muito mal, É como se porque você tivesse voltado, né? Recuado. voltado, mas paciência, eu queria botar dinheiro e pagar as contas, entendeu? Era meu único objetivo. E naquela coisa, até da gente não saber o que fazer, eu continuei com as minhas lives. E eu comecei a botar aquela mulherada a ter ideia de, mesmo dentro de casa, mesmo dentro da pandemia, vender os produtos delas. E nisso eu fui sacando ali, eu falei, cara, eu tenho um negócio. Eu tenho um negócio na mão, só que morta de medo por conta daquela vozinha lá de trás, Uhum. né? E aí esse meu amigo falou, ó, o negócio é o seguinte, você vai hoje, a gente tomava café no Zoom, né? Eu e esse meu amigo. Uhum. Aí ele falou assim: você vai desligar esse negócio aqui, você vai nos stories, você vai dizer que você tem uma mentoria. Eu falei: o que pior pode acontecer? Ninguém querer. Ninguém querer e tá tudo certo. Ou não, você já tinha. Enfim, tive 6 pessoas. E assim, em maio de 2020, Começa. começa a minha mentoria, que não tinha nome. Uhum.
Em julho, aí ela já tinha nome, já era Colmeia. Entendeu? Então, assim, foi desse jeito. Agora é interessante assim, você fala aí, né, de várias questões, mas eu percebo muito forte dentro de você, desde sempre, 2 características empreendedoras essenciais. Uma é meta, você sempre foi movida por visão de futuro, e outra é planejamento. Vou te falar que eu acompanho você no Instagram, eu tô vendo você botar as meninas para refletir que o Natal já tá aí, né, não adianta pensar Estamos no com o carrinho Natal, aberto nesse né, o momento. Natal, em dezembro, né, o Exatamente. momento de começar, isso é planejamento, né, então, você fomentá-las também, em fortalecer, esse comportamento, isso é maravilhoso, porque, o músculo mais fraco do empreendedor brasileiro é planejamento. Infelizmente, porque a nossa característica, a nossa vontade de fazer as coisas, a nossa energia, às vezes até a nossa persistência, acaba fazendo com que a gente não pare para pensar antes de fazer, não organiza, As né, ideias. as ideias. Então, de vez em quando tem, né, alguma mudança, veio a questão da Covid, ninguém imaginava, mas você já tinha parado para definir como seria. Aí o que que você fez? Ajustou a rota, porque o planejamento precisa de monitoramento. Mas eu acho que essas 2 dimensões, além de várias outras que você tem aí bastante aflorado, elas são chave e são suas aliadas fortes, né. Ter clareza do que se quer e se organizar para ir buscar. Eu acho que isso é essencial e suas mentorias devem trazer isso também para as meninas, Não, né, a com parte certeza. financeira, né, porque a maior parte não deve ter, noção, né, de quanto custa fazer o que faz e o valor A para mistura também de dinheiro de casa com dinheiro do negócio, então sim. isso prejudica, né. E hoje Uhum. é tão mais fácil, na palma da tua mão você abre uma conta digital, sabe. Sim. Então e às vezes a pessoa não tipo assim, é o que eu falo, não é que ela, é burra, não, ela não tem esse conhecimento Uhum. ou nem acendeu essa luz. E às Uhum. vezes numa conversa, numa live, num post, ela: "Puxa, eu podia fazer isso". E são soluções e ações simples e contínuas que vão fazendo com que as coisas comecem a A entrar entrar no no eixo eixo. e funcionar de uma forma cada vez mais profissionalizada, né. Então acho que a tua grande contribuição é mostrar para cada uma delas, olhar para o espelho e falar assim: "Eu sou empreendedora, eu tenho um negócio que é possível, né, de evoluir a tal ponto que me permita daqui a um tempo, né, não estar dependendo de mim no operacional". Que então você quando refletiu com 40 que não dava para fazer continuamente por tanto tempo que você fazia, e encontrar maneiras de continuar dentro do segmento, mas fazendo outras ofertas, isso é importante, que cada uma delas, né, vá trazendo a ação estratégica cada vez mais para o dia a dia. Olha, Liana, eu vou te dizer uma coisa, se eu tivesse tido uma mentora como eu, Uhum. Economizaria muita cabeçada, né? meu Deus do céu, menos tempo, porque hoje eu vejo resultados espetaculares. Uhum. Assim, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu tenho você conheceu Marta, Uhum. do Tocantins. Sim. Então, a Marta, eu a conheci em setembro, de 2020, ela foi da turma minha de setembro, da Colmeia. A Marta, naquele momento, ela era uma professora Universitária. universitária desempregada. E um menino pendurado no peito. Uhum. Entendeu? E a gente deboche, brinca com ela, que até hoje, né? Ela assim, e vendia biscoito a R$ 2,50. Ela, você vai contar isso de novo? Porque ela se envergonha até hoje, né? Entendeu? Então, assim, e hoje ela já tem, ela é fundadora, né, da primeira biscoiteria de Palmas, no Tocantins, primeira biscoiteria do Tocantins. É uma referência como empreendedora, sempre estão buscando ela para matérias e tudo mais, já emprega outras mulheres. Então, assim, isso é muito maravilhoso, que você veja em 4 anos o salto. Aí, por exemplo, um outro exemplo, do mês passado, Carla, que também estava no evento. Gente, esse povo todo veio para Vitória, é uma glória. Porque a Carla, do interior do Paraná, de Paranavaí. Aham. A Carla é um marido que me ama. Por quê? Era aquela típica confeiteira descabeçada, trabalhando de noite, naquela ilusão. Ai, não, eu prefiro o silêncio da noite. E tá acabando com a tua saúde, tá desgastando seu casamento, relações com família, é a pessoa que não vai para uma festa, não compartilha nada. Por quê? Porque tá trabalhando.
a rotina da casa é uma loucura. Então, ela é tipo assim, uma vida totalmente desregrada. Ela entrou nesse quadro dentro da mentoria. Há um mês atrás, ela abre essa loja, é uma biscoiteria boutique Uhum. em Paranavaí, pronta com o projeto todo pensado para virar uma franquia. O coração deve se Cara, encher eu de choro. porque, assim, é muito interessante você pensar quantas vidas você impactou, né, ainda impacta, ainda vai impactar. É uma missão mesmo, eh É uma missão de alma, eu é, considero. é viver um propósito transformador para dar, né, fortalecimento para as mulheres, para dar qualidade de vida para cada uma delas, para a família e geração de emprego para outras pessoas. Então é só né, um processo que vai reverberando, vai ampliando, vai ganhando aí, né, espaço e eu acho isso maravilhoso. E eu concordo com você, o processo de mentoria, que é o que você faz, acelera muito. Sim. Né? O mentor ele tem essa possibilidade de dizer para o mentorado exatamente por onde não ir, por já ter ido e não funcionar, e com isso acelerar o processo, reduzir cabeçada, reduzir investimentos e desperdícios, né, frustrações, porque quem empreende e quando, né, algumas coisas não legais acontecem, não é só o dinheiro. Né? O investimento emocional Tempo, que se tem ali é desgaste. muito grande, né? E no caso das confeiteiras é o que eu falo para elas. A maioria entrou nessa atividade para ficar próxima dos filhos, para ter não sei o quê. Só que agora você É o mergulha, contrário. você transforma a tua casa num pandemônio, Uhum. onde você só está ali de corpo, você não está disponível para o seu filho, você não está disponível para o teu marido. Então, que preço que você está pagando para esse desgaste de relação? E não precisa ser assim. A gente tem que, tipo assim, essa é uma bandeira que eu bato firme. Tipo assim, não me venha com essa história de que vida de confeiteira é assim mesmo, a gente vira a noite assim mesmo, a gente trabalha final de semana. Se você é desorganizada, minha amiga, porque tem outro caminho, sim, e eu vivo isso com alunas, e tipo assim, e eu sei o que é, porque eu fui essa louca. E você falou uma coisa que eu percebo, muitas das vezes algumas pessoas se perdem no caminho, se distanciando do seu principal objetivo, ou seja, do seu porquê. Lá na palestra para as meninas, eu acho que eu trouxe a questão do Golden Circle, que é parar para pensar, bom, o meu porquê é realmente manter a minha família, o próximo, então o como eu tenho que me organizar para que isso aconteça e o que eu tenho que fazer, né? Porque se inverte e o resultado vai para o caminho completamente divergente, que é a intenção. E aí a frustração aumenta, né? E aí a gente começa a ver pessoas que ficam num sofrimento, muitas das vezes, inclusive, sem entender, porque começa a misturar, né? Pelo desgaste com o trabalho, pelo desgaste das relações, e isso adoece, né? Acaba adoecendo as pessoas. Com certeza, e é o que eu falo, assim, o que eu falo hoje é o que eu vivi. Eu fui essa pessoa. Uhum. Eu nunca me esqueço o Miguel devia ter cerca de uns 7 anos, 8 anos ali. Acho que era uma sexta-feira, ele estava sentado no cantinho do sofá e ele chorava muito. Eu desesperada, meu filho, mas o que que é? E ele dizia para mim assim: eu não posso falar, mamãe. Eu não posso. E aquilo foi me angustiando. Você imagina a mãe assim: não, você vai me falar, você vai me falar. E aí ele chegou num momento que ele falou para mim assim: eu não posso falar porque eu vou te machucar. Aí, que foi agora que te espremo que você vai falar, né? Então aí, e ele soluçando, ele falou para mim, ele falou assim: eu sinto falta do meu quarto, eu sinto falta de você. E por que que ele sentia falta do quarto dele? Um Porque monte o de quarto caixa. dele, o quarto dele, final de semana, eu ligava o ar-condicionado e eu interditava o quarto do menino. Ele tinha uma bancada boa lá, tacava a caixa de doce. E você vê uma criança de 8 anos, ali me caiu a ficha, eu falei, eu tô fazendo tudo errado. Uhum. Porque eu tava o tempo todo naquela coisa, não, porque eu tô fazendo pelos meus filhos, que realmente o meu propósito, a minha vida hoje ainda parte delas é movida pelos meus filhos, Sim. né? Então, assim, e é uma coisa muito louca, assim, quando ele me falou isso, foi o momento que também me caiu a ficha, isso não tá legal. Então, assim, foram várias coisas ao mesmo tempo, Uhum. sabe? Foi isso, foi a minha saúde. Por quê? Porque
eu caí doente, eu precisei fazer uma cirurgia, o médico falou pra mim, tipo assim, a questão de bariátrica não foi porque eu queria ficar magrinha, não. Por Ele falou assim, saúde. olha só, se você não operar no máximo em 2 meses, você vai morrer, porque eu tinha uma esteatose severa. Com 2 crianças pequenas, Liana, É. sendo só eu por eles, Uhum. sabe? E o pior de tudo, né? Eu acho que o emocional é tão forte na gente, as coisas são tão terríveis. Eu sou aquele caso que eu operei e eu não emagreci. Eu emagreci 7 quilos e eu não emagreci. Então eu tive que fazer todo o meu processo em 2 anos. Até hoje eu nunca cheguei no peso que os médicos Uhum. chegaram ideal. Então sempre, então é o que eu falo, meu Deus, tudo tem que ser uma luta. Mas nessa luta você acabou, né, chegando a um evento maravilhoso, né, que eu falei com vocês, que eu tive o privilégio de participar, que foi o primeiro, Foi né? o primeiro. Você falou que é a primeira vez que muitas ali você teve oportunidade de, né, de ter contato físico, porque a interação é intensa nas redes, algumas entre elas também, e eu percebi, assim, realmente uma grande família ali, né, havia ali algumas, né, que interagiam entre si com uma felicidade do encontro, e eu sei que esse evento foi só o primeiro, né, porque vários outros devem estar sendo programados. Como é que foi organizar e fazer com tanto zelo, né? Eu sei que tinha uma intenção de um local e depois, acho que em função do número de Sim. inscritas, né, não cabia no lugar, você foi para um outro local, mas você já viu um potencial para o ano que vem para Com ampliar, certeza. E a gente né? teve alguns desafios também com algumas do Rio Grande do Sul, por conta de. Nossa, teve uma de Porto Alegre não tem ex- aeroporto até hoje, né? exatamente. Teve uma que ela conseguiu a confirmação do voo dela na sexta-feira anterior. Então pensa assim, tipo assim, uma semana antes. Então foi Uhum. bem desafiador. Então algumas desistiram nesse caminho, tal. Então nisso assim a gente teve, enfim. Mas para um primeiro é o que eu falo, tem muita coisa. Gente que é do bastidor a gente sabe, né, dos BOs que acontecem. Mas assim foi feito com o maior carinho do mundo, porque desde o começo lá a Renata, que é de Brasília, que é da primeira turma, a Renata falava: Nossa, já pensou a gente se conhecer, se encontrar um dia? Para um evento, eu falava, ai, nossa, Renata, acho que é difícil, né? Quem é que vai vir em Vitória? Não sei o quê, deixa, não sei o quê. Só que isso foi ganhando essa vontade, e isso foi outra coisa que, igual o dia que eu falei da mentoria, vamos ver se aparece alguém. Lançou o universo já. Eu falei a mesma coisa. Eu deixei link pronto, eu deixei a página toda pronta, todas as informações, e eu falei. E no que nesse em poucos, assim, coisa de uma semana, eu já tinha 30 adesões. Então, por exemplo, cara, então a coisa tem que acontecer, né? E assim, foi muito bom, muito maravilhoso, um baita aprendizado também, né? De várias coisas que a gente quer colocar, mas eu acho que qualquer negócio é assim, Não, nada vai se a ser. gente quer a perfeição, nunca vai Não tem. atingir, se fica com esse preciosismo, nunca vai fazer, né? Exato. Então, o primeiro, o segundo vai ser melhor que o primeiro, o terceiro vai ser melhor que o segundo, e assim a roda vai girando. Mas o que eu fiquei muito feliz, porque, né, a nossa conexão veio a partir de uma conexão, né, que eu construí com a Lala, lá em Portugal. A gente esteve junto por uma semana lá em Lisboa, e quando ela me ligou, né, falando que tinha lembrado de mim por estar, né, com esse Uhum. projeto com você, eu fiquei muito, assim, muito feliz, né, dela ter tido a lembrança da minha pessoa como uma possibilidade que pudesse contribuir no Nossa, e evento, né? contribuiu demais. Elas ficaram encantadas, assim, É, e, sabe? e assim, eu acho que levar, né, essa experiência para cada uma delas, eu lembro que tinham algumas que não tinham tanta tranquilidade com o mar. Uma delas, inclusive, não nadava, né, mas entrou lá no mar, né? Teve gente que mergulhou, ela foi uma delas que quis experimentar. E eu acho que o simbolismo, né, da Sim. canoa, né, tem ali um impacto também muito interessante para elas e para o negócio delas. Então, no próximo, se for em Vitória, teremos Não, a canoa de gente novo. não, já falaram, tem que ser todo o evento. E assim, e eu acho que é isso, sabe? A canoa tem essa coisa, e é algo que eu levo. E a canoa, apesar de estar no mar, ela tem
se a gente fizer algumas comparações, muito um paralelo com a própria colmeia. É a sincronia, não é na força. A abelha é Uhum. delicada, ela é É, pequenininha, é, né? Então não é na força, é na sincronia, é no espírito da colaboração. sim. Uma pessoa sozinha não leva É, ó. exatamente, uma pessoa sozinha não leva Na uma canoa e canoa uma abelha sozinha não não faz faz mel. mel, né? Então, assim, esse espírito colaborativo, eu acho que ele tem essa Sim. simbologia para os dois e que a gente conseguiu casar também, É. né? Então, depois já me define qual é a programação do mês para eu começar a reservar um espaço na agenda para a gente estar aqui para. Eu acho que vai ser sempre agosto. Ah, então tá. Vamos pensar num final de semana, talvez, que não caia a maratona, né? Sim. Meu Deus, domingo foi um caos. É verdade, porque vocês estavam ali, né, no coworking que passava pelo fluxo da corrida. Exatamente, mas mesmo quem estava por fora, assim, Aham, por exemplo, Jéssica, que está aqui com a aham. gente, não conseguiu Não consegui. participar porque não É, a deu, Jéssica não conseguiu chegar não lá conseguiu na chegar, remada. entendeu? Então, assim, tá vendo? Tudo isso é É. aprendizagem. Mas vai ser cada vez mais mulheres, né, atraídas para essa colmeia maravilhosa. E Lala, gratidão, amiga, né, por me dar esse presente. A Jussi, a gente de vez em quando, né, faz remada junta, não fez só Faz. lá no evento, a gente faz junto. Nesse final de semana não teve quórum, né? Não E eu teve. vim de Mas eu fui Guaçuí, segunda-feira, sabia que eu 5 vim horas da de manhã. Guaçuí com a coluna travada. Eu nem consegui colocar ali nome porque eu tive que parar no massagista porque travou tudo. Mas, enfim. Júcio, eu queria te agradecer muito por você compartilhar a sua história. Você é uma mulher que transmite muita força, aquelas mulheres te adoram, não é por acaso, né? Porque você realmente traz a sua verdade, e você inspira cada uma delas a serem melhores, né? Não do que você, mas do que elas mesmas no processo de crescer. E elas sabem que o tempo todo tem lá alguém que está disponível, seja para puxar a orelha, seja para se emocionar e dar um abraço. E este apoio, né, eu acho que é essencial. E empreender, o empreendedorismo feminino muitas das vezes passa por uma solidão muito grande, uma Demais. dúvida, né? Não tem com quem conversar. E essa colmeia eu acho que fortalece cada uma, né? E todas vocês. Então você está de parabéns por todo o movimento que você tem feito no mercado de confeitaria, pela mulher, né, forte, maravilhosa que você é, guerreira, representa bem, né, é uma mulher corajosa, não podia deixar de trazer a Jússia aqui. Eu queria que você falasse para as meninas como é que elas te acham, porque tem meninas, né, que são confeiteiras, que eu até falei, gente, aqui de Vitória, eu acho que eram das 40, acho que umas 3, né? 3. Tinha a de Vila Velha, né, que faz A de Vila biscoito, Velha, uma da da Serra, Serra. e uma que faz biscoito, alguma coisa sem glúten, Sim, lactose, é a né? Rosa Maria, que é da Serra. Ixi, agora até me fugiu aqui. Uma que estava ali na frente, a outra eu Ah, conversei. duas de Vila Velha, que é a Aham, Michela e a Gisele. Gisele do isso. biscoito, Michela das tortas. É. E aí, assim, meninas capixabas, né? Aonde estão vocês? Porque, né, um Mas, evento vocês perderam o primeiro, mas não vão perder o segundo. Como é que pois elas te é. acham? Não só, né? Não, não só para evento, mas assim, olha, para vocês terem uma ideia, lá no Instagram, Negócios para Confeiteiras, é isso mesmo, né, Jéssica? Olha, eu ainda não peguei, porque eu mudei, gente, essa semana o meu usuário do Instagram, Aham. porque a partir de agora a gente vai dar ênfase numa real plataforma de empreendedorismo voltado para confeiteiras, exclusivamente de negócios. Ah, Ju, você vai me ensinar a receita? Não, amigo, eu vou te ensinar a receita e fazer dinheiro. É outra receita, entendeu? Mas é um bolo bem bom também. Essencial. Né? Então, assim, toda semana tem uma aula gratuita nas quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Ai, Ju, esse horário é horrível. Amiga, bota o fone, vai trabalhando e vai se nutrindo de coisa boa. Entendeu? Em vez de ficar ouvindo coisa de fofoca, você vai aprender sobre negócios. E é muito bacana. Hoje mesmo, assim, pô, a gente tinha 100 mulheres no Zoom, mas um tanto no Instagram. Então, fica ligada lá, tem conteúdo pra caramba. Vai maratonar todos os conteúdos, as lives antigas, tem muita coisa atual. E é um perfil realmente que é a casa
da mulher que quer usar a confeitaria como um meio de vida. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não achem que é pouco dinheiro, não. Não. Sabe quanto que a nossa colmeia fez no Natal passado? A gente está Ah, contabilizando você está fazendo essa apuração de todas as meninas juntas. da colmeia, só da minha mentoria. A gente bateu quase R$ 1 milhão em dezembro do ano passado, Faturamento de todas elas. de todas elas. Então, isso não é pouco. Com certeza. Isso não é pouco. E a gente, se vocês forem falar assim, tá, mas deve ser muitas. Nós estamos falando em cerca de. Hoje, atualmente, a colmeia conta com 70 pessoas ativas. O ano passado tinha um pouquinho menos nesse período. Então, para vocês verem, nós estamos falando de mulheres que em 20 dias de campanha de Natal fizeram lá seus 50 mil, 60 mil. Tem gente que fez R$ 70 mil em 22 dias. Então, assim, dá para fazer. E vocês conseguem fazer. É um excelente negócio. Exatamente. Meu amor, obrigado por ter vindo. Agradeço muito, que a gente reme muito ainda, que a gente faça alguns movimentos. A gente já se falou, vamos fazer um café para pensar, né, em alguns movimentos de parceria, porque é muito bom encontrar, né, profissionais e mulheres como você. Obrigada. Eu que te agradeço, Liana. Beijo.